Santo dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui conosco, nessa formação para a consagração a Jesus por meio da Virgem Maria. Eu me chamo Magnólia de Maria, sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, na missão em Cuité, na Paraíba. Convido você a fechar os olhos, a entregarmos esse momento sob o auxílio e a proteção da Virgem Mãe de Deus, que por meio dela o Espírito Santo se derrame sobre nós. A nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos partilhar sobre o Papa João XXIII, o Papa Bom. O Papa João XXIII foi o sucessor de Pedro, de número 261. Ele nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Soto il Monte, Bérgamo, na Itália. No mesmo dia que ele nasceu, ele foi batizado como Ângelo Giuseppe Roncalli, filho de pais camponeses. Ele foi o quarto filho de 13 irmãos. Roncalli viveu durante um período muito difícil, de grandes sofrimentos. Ele viveu 2 guerras mundiais. Ele conviveu com 5 papas. Durante o período do seu nascimento, até um ano antes de sua ordenação sacerdotal, ele conviveu com o Papa Leão XIII. Durante esse período, sua vocação sacerdotal foi definida muito cedo, quando ele ingressou no seminário de Bérgamo apenas com 11 anos. Aos 16 anos, professou a regra da Ordem Franciscana Secular. Serviu no serviço militar. Depois ele conseguiu bolsa do seminário de Bérgamo e foi para o Seminário Pontifício Romano, onde foi graduado em teologia, e sua ordenação sacerdotal aconteceu no dia 10 de agosto de 1904, onde o Papa Pio X já era o pontífice. Uma vez sacerdote, foi nomeado secretário do bispo de Bérgamo, onde trabalhou até o ano 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi servir na Guerra Mundial até o fim dela, em 1918, como capelão militar, médico dos soldados feridos. O exército italiano tem tamanha gratidão que o nomeou patrono do exército italiano. Depois que a guerra termina, ele volta para o seminário de Bérgamo e trabalha como diretor espiritual, professor, mas o Papa Bento XV o chama para presidente italiano do Conselho das Obras Pontifícias da Propagação da Fé. Ele fica trabalhando nessas obras até o ano 1925, quando ele vai ser ordenado bispo aos 45 anos. No dia 19 de março de 1925, o Papa Pio XI o nomeia visitador apostólico na Bulgária, onde ele fica até o ano de 1935. Visitador apostólico na Bulgária e depois delegado apostólico na Grécia e Turquia. Imagina que na Bulgária faziam já 700 anos que a Santa Sé não estava enviando ninguém para lá. E ele consegue fazer a reconciliação com ortodoxos. Na Grécia e na Turquia, ele consegue também a reconciliação dos ortodoxos e muçulmanos com a Santa Sé. No período que ele está na Grécia, estoura a Segunda Guerra Mundial. E ele
devido ao seu entrosamento já com a liderança, com vários líderes, pessoas influentes, ele consegue salvar milhares de judeus dos campos de concentração nazistas. Então, quando ele retorna para a Santa Sé, já no ano de 1944, ele é enviado para a França pelo Papa Pio XII em Paris, e ele alcança lá a reconciliação com líderes franceses com a Santa Sé. Consegue reorganizar a vida eclesiástica na França e a Igreja da França. Consegue tratamento humanizado para prisioneiros alemães. Então, nomeado Cardeal Roncalli, ele também é nomeado Patriarca de Veneza aos 63 anos. Quando o Papa Pio XII falece, ele é convidado para o conclave, onde é eleito Papa Sumo Pontífice e assume o nome de João XXIII, no dia 28 de outubro de 1958. Como ele tinha 77 anos, ele pensava que o pontificado dele ia ser um pontificado de transição muito rápido, como de fato durou somente menos de 5 anos. Porém, mesmo nesse período curto, ele consegue grandes feitos para a Igreja Católica. Com aquele perfil, aquele currículo de diplomata da caridade, com o perfil de missionário, de doutrina da fé, ele realiza já de imediato, 4 meses depois, anuncia que vai fazer o Sínodo Romano, um concílio com os bispos de Roma, anuncia e organiza a comissão para a revisão do Código de Direito Canônico e também um concílio ecumênico, que vai vir a se chamar Concílio Ecumênico Vaticano II. A inspiração para esse concílio vem de toda uma situação que o mundo estava passando, de pós-guerra, de desenvolvimento tecnológico, de frieza na fé e de Guerra Fria. Então, por inspiração divina, ele convoca um concílio com o sentimento de que é necessário que as pessoas se instruam, conheçam Jesus. E o que ele diz na abertura do Concílio Vaticano II é muito importante. Ele diz: o mais importante é que o depósito sagrado da fé seja guardado e ensinado de forma eficaz. Essa doutrina abarca o homem por inteiro, composto por alma e corpo, e manda a nós, peregrinos dessa terra, atender para a pátria celeste. Então, meus irmãos, entendamos, é impossível sermos inteiros, corpo e alma inteiros, sem essa doutrina, porque ela abraça o ser humano integral. No ano de 1962, o Papa João XXIII recebe o prêmio Bazin da Paz. Prêmio este devido a ele ter intermediado, junto com as Nações Unidas, o acordo de paz entre Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos estavam em conflito com a União Soviética porque eles tinham enviado mísseis nucleares para Cuba, um conflito que já estava em 13 dias, a paz não chegava, todo mundo preocupado com uma iminente guerra nuclear, Então, após esse acordo de paz, ele vai publicar sua última carta encíclica, Pacem in Terris,
que vai tratar justamente de condições necessárias para a paz no mundo, junto com a encíclica Mater et Magistra, são as suas grandes e principais encíclicas. João 23, então, ele fica conhecido como o Papa da Bondade, o Bom Pastor, o Papa Bom. Esse homem que é reconhecido pela humanidade, né? Um pai, não somente para os cristãos, não somente para os católicos, mas também para toda a humanidade. Ele que tinha a diplomacia, ele que fez o ecumenismo, ele que foi um missionário, né? Irradiava paz própria de quem confia no Senhor. Ele tinha características que as pessoas falavam: semblante alegre, gentil, manso. Ele era atencioso, empreendedor, corajoso, simples, cordial, obcecado pela bondade. Ele praticou cristamente todas as obras de caridade, todas as obras de misericórdia, espirituais e corporais. O que será que estava por trás? O que sustentava um homem com tantas virtudes? Um profundo espírito de oração. Ele que disse: o tempo que dedico à ação deve ser proporcional ao que dedico à oração. Se trabalharmos 10 horas, temos que rezar 10 horas. Docilidade ao Espírito Santo, que é própria daqueles que são todos da Virgem Maria. Ela que é a cheia do Espírito Santo. Ele tinha conhecimento do Tratado da Verdadeira Devoção e da Teologia Mariana de São Luís Maria Grignon de Montfort, até porque São Luís havia sido canonizado no ano de 1947, no papado do seu predecessor. Então, São João 23, né, como ele vai ser chamado, ele era um incentivador e um propagador do Santo Rosário. Só em relação ao Santo Rosário, a devoção, ele publicou uma encíclica, a Grata Recordatio, 4 cartas apostólicas, 2 séries de reflexões para a meditação dos mistérios do Rosário. Ele já conhecia a importância da Virgem Maria, da Mãe de Deus, Mãe de Jesus, na renovação da Igreja. Na sua homilia da festa de Nossa Senhora de Lourdes, em 1959, ele disse: o exercício da devoção do bom cristão, de católico perfeito, guarda a veneração que é devida à grande Mãe de Deus. É impossível ser um bom católico sem ser um bom devoto da Virgem Maria. O Papa João 23, ele vem a falecer no dia 3 de junho de 1963, com 81 anos de idade, vítima de um câncer de estômago. Seu processo de canonização, ele já é iniciado no final do Concílio Vaticano II, em 1965, pelo Papa Paulo VI, seu sucessor, que era o cardeal Montini, que havia organizado o Concílio Vaticano com ele. Foi declarado beato pelo Papa João Paulo II no ano de 2000, em setembro, junto com o Papa Pio XI, que foi o Papa do Concílio Vaticano I e o Papa do Dogma da Imaculada Conceição. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco, juntamente com o Papa João Paulo II. Em 27 de abril de 2014, Festa da Misericórdia, o seu dia de celebração litúrgica, né, a festa litúrgica do São João 23, é no dia 11 de outubro, o dia da abertura do Concílio Vaticano II, em 1962, e também é celebrado por cristãos ortodoxos.
Em 1964, foi publicado o livro Diário de uma Alma, que reúne as meditações do caminho apostólico escrito por ele. Deixo para vocês uma frase de São João 23. O que mais vale na vida é Jesus Cristo, sua igreja, seu evangelho, a verdade e a bondade. Bendigamos ao Senhor por esse riquíssimo testemunho de fé e vida. São João 23, rogai por nós.